Em 1 Coríntios, capítulo 9, eu quero falar hoje lições da vida de um atleta, algumas lições que eu quero tirar para os nossos corações. Enquanto você está abrindo, eu gostaria de conhecer nessa noite quem está nos visitando aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Todos são de casa? Tem um ali. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. É um privilégio nós termos você aqui nessa noite. Se sinta à vontade na casa do Senhor, amém? Deus seja louvado pela sua vida. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 24, nós vamos ler o 24, o 25, o 26 e o 27. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcancei, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém. Podemos assentar? A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, ela nos traz grandes lições para a nossa vida, para a nossa caminhada no Evangelho do Senhor. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele abriu um trabalho na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito estruturada. Havia 2 portos em Corinto, um de frente ao mar Egeu e outro da outra banda. E Paulo, juntamente com a sua equipe, ele vai montar agora, por ordenança do Espírito Santo, direcionamento do Espírito Santo, um trabalho na cidade de Corinto, uma cidade que ficava situada na Grécia romana. Era uma grande cidade. Alguns estudiosos dizem que havia cerca de 800 mil habitantes na cidade de Corinto, no período que Paulo ele foi ali iniciar aquele trabalho, juntamente com Priscila, Áquila e alguns obreiros que caminhavam com Paulo. E Paulo, ao iniciar aquele trabalho, Deus começou a usar ele de forma tremenda naquele lugar. A cidade de Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. A arrogância, ela fazia parte da vida daquelas pessoas. E Paulo, quando ele inicia um trabalho ali, ele tinha uma luta não apenas espiritual, ele tinha uma luta constante na igreja de Corintos. Corintos foi uma cidade onde Paulo ele gastou muito tempo do seu ministério. Na cidade também havia alguns jogos. E Paulo agora ele resolve ilustrar uma passagem baseada naquilo que as pessoas entendiam da época. E Paulo começa a observar os atletas que tinha naquela cidade. Como nos nossos dias de hoje, havia muitos jogos olímpicos na cidade de Corinto. Havia alguns corredores. Diz a história que de 2 em 2 anos, haviam campeonatos que aconteciam ali em ginásios. E eu penso que Paulo, por ter tido muito tempo ali em Corinto, ele participou desse ambiente, quando estava tendo ali algumas Olimpíadas. E Paulo ele começa a observar os corredores, a sua dedicação. Paulo ele começa a observar um atleta, e ele começa a comparar o seu ministério como de um atleta. Mas Paulo, ele é bem claro em dizer que um atleta ele buscava uma coroa corruptível. Nós, porém, estamos buscando do Senhor uma coroa que é incorruptível, uma coroa que o ladrão não pode roubar, uma coroa, queridos irmãos, que o Senhor tem preparado para cada um de nós naquele grande dia. E Paulo vai começar a observar a vida de um atleta, a sua dedicação,
o seu desejo de alcançar os seus objetivos. Paulo, ele começa a observar como com o atleta ele se dedicava, por vocação e amor. Quando um atleta, ele resolve participar de um esporte, ele não faz por obrigação, ele faz por amor e vocação. E Paulo começa a observar e tirar lições para a vida dele e para a igreja de Corinto, naquilo que é positivo na vida de um atleta. Porque nós que estamos em busca, não de uma coroa corruptível, nós somos como um atleta que estamos buscando do Senhor, buscar a nossa coroa eterna. Nós estamos aqui com um propósito e sabemos que o Senhor tem preparado uma coroa para todo aquele que o busca e que ama o Senhor. Mas um atleta, ele faz por amor e vocação. Quando nós nos entregamos para a chamada do Senhor, nós devemos entender que o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, Ele colocou em cada um de nós uma vocação, mas nós precisamos entender ainda, para que nós venhamos investir no lugar certo. Você já foi num médico, você chegou lá, consultou, depois você saiu de lá e falou assim, não, vou ter que ir em outro médico. Você já foi num advogado que não tinha vocação para a profissão, falou assim, não, vou ter que procurar outro. Quando a pessoa ela está no lugar errado, ela não produz como ela deva produzir. Quando a pessoa está no lugar errado, quando ela não tem vocação, ela não vai sobressair no seu propósito de vida. Você já observou que nós, seres humanos, nós temos uma tendência, quando a gente vê alguém tocando um violão e toca bem, aí eu falo assim, eu quero aprender violão. Aí você vê alguém que toca um teclado, o violão fala na mão dele, o teclado fala na mão dele, você fala assim, eu quero aprender a tocar teclado. Aí você vê alguém cantando com aquela voz linda, você fala assim, aí às vezes você olha para você e fala, pô, mas eu não tenho voz, eu não canto tão bem. Aí se entristece. Eu não estou dizendo que você não tem que investir em algo, em outras coisas na sua vida, mas nós temos que investir naquilo que nós temos vocação, e geralmente as pessoas querem investir naquilo que ela não tem vocação. Eu tenho que me conhecer. Poxa, o meu negócio é dialogar, eu vou investir nisso. Eu não sou uma pessoa tão introvertida. O meu negócio é tocar e cantar. Eu preciso investir no lugar certo. E muitas das vezes nós investimos no lugar errado. Nós devemos observar em nós, naquilo que nós temos vocação, para nós investirmos e sobressairmos. Não é porque um está fazendo, irmãos, que nós temos que ser igual a ele. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência dentro do ambiente social, em que nós desenvolvemos como seres humanos, a espelhar nas pessoas, e isso é muito comum. Nós temos aí uma porcentagem, eu vou jogar por alto, mas só para que você entenda, vamos supor, 14,5% você aprende ouvindo. Você aprende ouvindo. 12,5% você aprende lendo. Mas 19,5% você aprende vendo. Você aprende mais vendo do que de qualquer outra forma. Como é que eu aprendo a andar? Observando o outro andar. No meu desenvolvimento social, como é que eu vou aprender a comer com garfo? Observando o outro. Como é que pego o ônibus? Eu vou observar. Então, olhando, nós aprendemos muito mais no nosso desenvolvimento. Então, por isso que nós precisamos de uma referência. Você pode observar, são poucas coisas que brotam de nós. 99,9% é uma imitação. Nós observamos, nós precisamos de uma referência. Nós precisamos de uma referência para nós seguirmos. E o problema é que nós somos como uma esponja. Quando nós nascemos, nós vamos desenvolvendo dentro do ambiente social, nós somos como uma esponja seca, que joga numa água, ela puxa tudo para ela.
Nós pegamos o que tem de bom e o que tem de ruim. E nessa deixa, quando nós como seres humanos, no ambiente social, nós aprendemos muito olhando, nós temos o problema de medir muito nossas vidas com as pessoas que estão à nossa volta. Se o outro conseguiu e eu não consegui, eu vou, poxa, o problema está em mim. Pô, por que o outro está fazendo e está dando certo? Por que eu faço e não está dando? E nós começamos a medir a nossa vida com o outro, e muitas das vezes de forma negativa, isso nos joga para baixo. Mas Paulo aqui observando o atleta, que o atleta ia na sua vocação, naquilo que ele sobressaía. Está na hora de nós pararmos de investir no lugar errado. Nós temos que investir na vocação que Deus colocou sobre nós. Deus colocou em cada um de nós uma vocação. Você já viu quando você conversa com a pessoa, ela tem um dom de aconselhar? Ela tem um dom de aconselhar? Você às vezes está para baixo, você conversa com ela, ela te joga para cima. É o dom que a pessoa tem na vida. Nós temos que entender o nosso dom para nós investirmos no lugar certo. E pararmos, irmãos, apenas de olhar para o outro. E parar, irmãos, de apenas olhar para o outro que está sobressaindo na sua vocação. E esquecer que Deus colocou em cada um de nós qualidades específicas. Você tem valor para o Senhor. Invista naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E Paulo começa a observar um atleta. Um atleta, ele tem propósito, meta. Ele tem um propósito, traça uma meta. E quando ele conclui a meta, ele alcança o seu objetivo. E qual é o nosso objetivo? O céu. O nosso objetivo é o céu. É uma coroa, irmãos, que ladrão não pode pegar. O nosso objetivo, o nosso alvo tem que ser o céu. E Paulo começa a tirar lições de um atleta, porque ele começa a observar que um atleta estava buscando ali, irmãos, uma coroa corruptível, e ele se entregava por inteiro. Ele se entregava por inteiro para alcançar aquela coroa. E Paulo começa a se edificar e a conversar com os coríntios acerca dessa determinação, desse entusiasmo. Nós precisamos ter entusiasmo com as coisas de Deus. Entusiasmo, hoje é culto, vou para a casa do Senhor, glória a Deus. Hoje eu vou adorar o nome do Senhor de todo o meu coração. Hoje é evangelismo, eu vou envolver na obra. Hoje tem célula, glória a Deus. Nós não podemos perder o entusiasmo. Porque um atleta, quando ele perde o entusiasmo, ele fracassa no meio da caminhada. Um atleta, ele se abstém de muitas coisas para atingir o seu objetivo. Mas ele busca uma coroa corruptível. A Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, algo interessante. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses 3, 13. Para a nossa meditação. Filipenses diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Paulo agora, ele se encontrava em uma situação, ele está dizendo algo interessante, que assim como um atleta, preste bem atenção, um atleta, quando ele está passando obstáculos, ele vai passando os obstáculos, e ele não pode pensar nos obstáculos que ficou atrás, o pensamento dele está nos obstáculos que ele ainda tem que enfrentar. O que eu quero que você entenda, passado não é direção, passado é referência. Vou repetir de novo, passado não é direção, passado é referência. O para-brisa do seu carro tem que ser maior do que o retrovisor. Mas o problema é que parece que o nosso retrovisor está maior do que o para-brisa. Tem gente que só olha para trás. Naquele tempo era bom. Naquele tempo, quando eu aceitei Jesus, eu envolvia mais. Naquele tempo, passado não é direção, passado é referência.
E Paulo, ele vai nos dar uma lição disso. Ele vai dizer assim: olha, não olhando para as coisas que ficam atrás. Deus já tinha usado ele para abrir igreja, curar pessoas, libertar pessoas. Não olhando para as coisas que ficam atrás, mas eu avanço para aquilo que o Senhor tem para mim. Paulo está dizendo: eu estou olhando para aquilo que o Senhor tem para cumprir em minha vida ainda. Nós passamos por frustrações, nós passamos por perdas em nossas vidas, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Nós temos que levantar a nossa cabeça, porque Deus tem grandes coisas ainda para realizar na minha vida e na sua vida como atleta do Senhor. Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida. Então para de ficar olhando só para trás, você vai olhar como referência, porque Deus lá na frente tem grandes vitórias para a sua vida e para a sua família. A Bíblia diz assim que nós somos mais que vencedores. Em Romanos vai dizer assim que nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37, nós somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedor? Você lembra quando o Ronaldo ganhou aquela bola de ouro? Como o melhor jogador do ano. Ele foi o melhor jogador daquele ano. No outro ano, ele já não era o melhor do mundo, era outro jogador. Um competidor, ele ganha como o melhor do ano hoje, melhor nadador, melhor jogador de futebol, o melhor lutador de boxe. Ele ganha esse ano, é o melhor do mundo, mas ano que vem ele não ganha. Mas Paulo está dizendo assim: nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou vencedor hoje, amanhã, depois, ano que vem. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Esse problema não é maior do que você. A dificuldade que você tem passado não é maior do que o seu Deus. Sabe por quê? Você é mais que vencedor naquele que te amou e te entregou na cruz do Calvário por amor à sua vida. Me ajuda a pregar aí, dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ora blassuri me clabachandarábia. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo está olhando alguns atletas que se dedicam, se entregam tanto por uma coroa, irmão, que são corruptíveis. Mas eu quero que você entenda que ele se alegrou, porque ele estava em busca de uma coroa que jamais se acabará, que é incorruptível. O que Deus tem preparado para você é maior do que os seus problemas e as suas dificuldades. Eu sei que como atleta, muitas das vezes nós queremos desanimar, mas nós devemos ter determinação. As Olimpíadas às vezes acontecem de 4 em 4 anos. Você já viu o quanto que um atleta se prepara? Teve esses 2 anos de pandemia, depois as Olimpíadas no Japão. E os atletas não deixou de se prepararem, cada um da sua forma, para enfrentar as Olimpíadas. Tem os corredores que correm 100 metros rasos, 200 metros rasos, aquela corrida rápida. Lembra do Bolt? Campeão de corrida, ganhou várias vezes medalha de ouro. Se dedica, irmãos, por 4 anos para correr alguns segundos. Nós estamos em busca de uma coroa que é incorruptível, e muitas das vezes nós queremos desanimar no meio da caminhada, e muitas das vezes nós queremos abrir mão das promessas do Senhor por coisas banais, fúteis, passageiras. Nós, como atleta de Cristo, nós não podemos parar no meio da caminhada. Como atletas de Cristo, assim como Paulo nos orienta, nós temos que perseverar, que a nossa coroa é certa no Senhor. Geralmente um campeonato são várias pessoas ali em busca daquele campeonato, para um só receber o prêmio. A Bíblia diz assim que todos aqueles que perseverar até o fim, o Senhor dará a coroa da vida. Persevera até o fim, persevera até o fim.
As dificuldades estão vindo, é pandemia, é doença, é crise no país, é crise política, irmãos, é tantas enfermidades, mas eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Você é um atleta de Cristo, Deus tem preparado grandes riquezas para a tua vida. Os problemas atuais não vão parar a tua vida e a tua caminhada. Tem algum atleta aqui nessa noite? Tem algum atleta aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que tem uma corrida também, a corrida olímpica, é uma multidão de pessoas, cerca de 42 quilômetros. Geralmente ali tem uns 200, 300 corredores profissionais, e tem aqueles amadores no meio. Você já viu quando dá o tiro? Pum! Aí sai aquele monte de amador correndo. Quando dá 2 quilômetros, 3 quilômetros, está tudo de língua para fora, né? E os outros corredores profissionais aqui, ó, vem no piquezinho dele. O problema é que muitas das vezes, irmãos, nós queremos passar o carro na frente dos bois, e não pode. Nós temos que entender, a nossa caminhada no Evangelho ela é um processo. Deus vai trabalhando na nossa vida e vai nos amadurecendo. Nós precisamos entender esse processo do Senhor. Não é porque eu cheguei num grupo de célula, eu dei uma palavra bonita, que eu já estou preparado para me ser melhor do que o pastor. Não é porque eu cantei e Deus me abençoou, que eu tenho que ser o único a cantar. Irmãos, muitas das vezes a pessoa, ela começa a se valorizar tanto, não é que não deva, que ela começa a menosprezar a trajetória, e a entender que na vida cristã é um processo. O quanto de igreja que nós vemos abertas nos nossos dias atuais no Brasil, pessoas despreparadas para estar à frente de um trabalho, pessoas que deixam o seu ego se elevar. Tudo é necessário um preparo. Não queira passar o carro na frente dos bois, espera no Senhor, vai no seu ritmo. Vai no ritmo do Senhor, que no tempo certo, Deus vai cumprir a chamada dEle sobre a tua vida. Não se preocupa com aquelas pessoas que saem disparadas, irmão. Ela parece que está conquistando tudo, parece que você está ficando para trás. Vai no ritmo do Senhor. Parece que você vê as coisas acontecendo na vida do outro, não está acontecendo nada na sua vida. Eu quero que você entenda, Deus tem um tempo para realizar toda a obra dEle sobre a nossa vida. Você é um atleta do Senhor, está na escola de Deus. Deus não se esqueceu de você. No tempo certo, Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. No tempo certo, Deus vai colocar as coisas no lugar. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus, de forma tremenda, Ele usou homens, Ele fez maravilha no decorrer da história, irmãos, que marcou o tempo. E muitas das vezes nós valorizamos tanto o tempo atual, esquecemos de valorizar os feitos de Deus. Quando nós observamos ali Popó, ele foi um dos campeões de boxe. E as pessoas ali, né, o seguiam e até idolatravam. Mas quando eu leio na palavra de Deus, a Bíblia diz assim que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava observando alguns anos atrás, alguém dizia assim, Ronaldo é fenômeno, Ronaldo é fenômeno. E quando nós começamos a observar, fenômeno é algo raro, fenômeno é algo que não acontece em toda época. Tem pessoas que vivem a vida inteira e não vê um fenômeno. Fenômeno não se encontra em qualquer lugar, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Fenômeno é ver o mar se abrir, Israel passar em pé enxuto. Fenômeno é uma sarça arder pegando fogo e não se consumir. Fenômeno e sobrenatural é você entrar aqui triste, abatido, receber a presença de Deus e sair daqui cantando o hino da vitória. Quantos creem que esse Deus é o Deus do sobrenatural e podem aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem preparado coisas grandes para você, atleta do Senhor. Eu quero ler com você Isaías capítulo 60. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Maravilha, Jesus. Isaías 60. A partir do versículo 6.
Diz assim: a multidão de camelo te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Amém? Eu quero falar de um atleta que está nesse versículo, um atleta que Deus dotou ele de muita capacidade. Nós lemos aqui acerca dos dromedários e dos camelos. Há uma diferença entre o dromedário e camelo, mesmo sendo da mesma família. O camelo, ele tem 2 corcovas nas costas. O dromedário, ele só tem uma. O camelo, ele tem mais pelos no corpo do que os dromedários. Os dromedários é um animal com as pernas mais compridas do que o camelo. Geralmente o camelo, ele se encontra mais na região da Ásia, que é uma região mais fria. Os dromedários, mais pela região da África, típico do deserto. Os dromedários, ele tem algo que Deus colocou sobre ele que eu quero meditar com você. O dromedário, além da pálpebra que ele tem nos olhos, ele tem uma película que quando vem a tempestade, ele vai de encontro à tempestade e consegue enxergar no meio da tempestade. Esse animal, ele é tão interessante que os demais animais, quando vê a tempestade de areia vindo, eles fogem. O dromedário não, ele enfrenta a tempestade. E outra coisa, quando ele coloca abre essa película sobre os seus olhos, a areia, ela não tira a sua visão no meio da tempestade. Como atletas de Cristo, no meio da tempestade, muitas das vezes a nossa visão fica meio ofusca. A tempestade, ela quer ofuscar as nossas visões. Lembra quando Jesus estava no meio, ou seja, os discípulos estavam no meio da tempestade, lá no mar da Galileia? Eles começaram a ver Jesus andando sobre as águas e diz: é um fantasma. A tempestade, ela tira a nossa capacidade de enxergar. Nós começamos a enxergar até Deus como um fantasma. Nós começamos a esquecer dos feitos de Deus. E esse animal, eu acho interessante que Deus deu ele capacidade para enfrentar a tempestade. E tem algo interessante: quando a tempestade se intensifica, ele costuma colocar os seus joelhos, a parte da frente, dobrar os seus joelhos para suportar a tempestade. Corre cerca de 16 km por hora. Ele corre mais do que o camelo corre cerca de 5. Embora o camelo puxa grandes cargas. Mas o dromedário é específico para atravessar o deserto, atravessar as tempestades. E eu entendo que há muito crente em dromedários. Aqueles que não desanimam no meio da tempestade. Aquele que a tempestade está vindo, mas ele sabe que Deus vai dar a ele capacidade para enfrentar a tempestade. Não permita que as tempestades da vida, ela venha ofuscar a sua visão. A tua visão do reino, a tua visão da chamada. Deus te chamou como um atleta. Enquanto você não receber a tua coroa, persevera no Senhor. Espere em Deus, acredite, no tempo certo, Deus, Ele vai te honrar. Não permita que as tempestades da vida venham parar, venham roubar a tua determinação. Eu quero te contar algo. Havia um jovem que certa feita a tristeza começou a entrar no coração dele, a depressão. Ele chegou perto do seu professor e disse assim: professor, eu estou estudando, estou sobressaindo bem, mas ultimamente tenho sentido um aperto no peito, uma tristeza. Eu vejo as pessoas conseguindo, eu não consigo. Eu vejo as pessoas sobressaindo, eu não consigo sobressair. Eu estou ficando mais preso no quarto, estou introvertido. E ele começou a conversar com o professor dele e disse assim: só poderia me dar uns conselhos? Eu estou sentindo que a minha vida já não tem mais valor. O professor dele disse assim: olha, eu estou precisando de uma ajuda também, se você me ajudar, eu te ajudo. E ele disse: como?
eu tenho esse anel de ouro, eu preciso vender ele, me ajude a vender ele, que assim que eu vender ele, eu resolver o meu problema, eu te dou os conselhos que você precisa. Ele disse, tudo bem. Ele falou assim, vai lá até o mercado e pergunta quanto que eles dão por esse anel de ouro. E ele chegou no mercado, ele diz assim, um anel de ouro por uma moeda de ouro, um anel de ouro por uma moeda de ouro. Ninguém quis comprar. As pessoas me esse cara é louco vender um anel de ouro por uma moeda de ouro. Ele voltou triste, desejando ter uma moeda para comprar o anel do professor dele, para que o professor dele pudesse aconselhá-lo. Quando ele chegou lá e disse assim, professor, lá no mercado, lá eu fiquei lá por horas, as pessoas meneavam a cabeça, ninguém me deu uma moeda de ouro por um anel. O professor deu um sorriso e falou, tudo bem, vai até o joalheiro agora e pergunta quanto que ele te dá nesse anel, mas não vende. Por mais que ele te ofereça qualquer valor, não venda. Ele não entendeu muito, voltou, foi até o joalheiro. Quando chegou lá, o joalheiro atendeu ele, ele perguntou ao joalheiro, quanto que o senhor me dá por esse anel de ouro? O joalheiro examinou, olhou o anel, disse, jovem, esse anel de ouro vale 80 moedas de ouro, eu tenho 58 aqui, você quer vender? Ele arregalou o olho, lembrou que o professor dele disse para ele não vender, pegou o anel e voltou. Ele disse, professor, as pessoas do mercado não deu uma moeda de ouro pelo anel, mas o joalheiro disse que vale 80. O professor olhou para ele dando um sorriso e disse, pois é, você é semelhante a esse anel de ouro. As pessoas do mercado aí olham para você e não te dão valor, e não sabem o valor que você tem. Mas há um joalheiro lá em cima que se chama Jesus de Nazaré. E esse joalheiro manda dizer que você tem valor. Talvez você entrou aqui, as tempestades da vida tenham ofuscado a sua visão, mas Deus te chamou como um atleta. Deus tem preparado uma coroa incorruptível para você e para a sua família. E como atleta de Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé, que eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Eu gostaria que você pensasse como você entrou aqui nesta noite. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Talvez você tenha encontrado muitas adversidades no meio do caminho. Eu gostaria que você apresentasse a sua vida, não só esperasse eu orar, mas você orasse comigo pela tua vida. Você abrisse o teu coração nesta noite e recebesse o grande milagre de Deus sobre a tua vida, atleta do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero te apresentar a tua igreja. Eu quero te apresentar a cada irmão que adentrou dessas portas para dentro. Meu Deus, assim como Paulo, ó Pai, nós somos um atleta diante do Senhor e cremos, ó Pai, na vocação e na chamada do Senhor sobre nossas vidas. Eu quero ministrar sobre a vida desse irmão, ó Pai, em nome de Jesus, que toda frieza, todo desânimo, todo medo, toda tristeza venha cair por terra. Que o Senhor, ó Pai, possa reacender a chama do Espírito Santo na alma dele. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, se ele estava se sentindo sem valor, eu quero ministrar sobre a vida dele que ele tem valor, porque Jesus se entregou por nós. Se Jesus se entregou por ele, por ela, portanto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda tristeza saia, que todo medo saia, que toda dor saia, e que a presença do teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós nessa noite.